E finalmente saiu o capítulo 183 do mangá de Dandadan e vai muito além do que eu esperava. Novos yokais apareceram e aquela alienígena não é uma aliada como pensávamos. O que será que Saint-Germain está aprontando dessa vez? Tá curioso para saber o que aconteceu no capítulo 183 do mangá de Dandadan? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso ou eu vou mandar o Rokuro alienígena nordestino roubar as suas bananas. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonarquem Animes aqui falando. A gente finalmente teve o capítulo 183 do mangás de Dandadan. Então, sem mais enrolação, bora direto pro conteúdo. Ele começa exatamente da onde o último capítulo parou, com Aira, Okarun e o Quinta Sakata, o gordinho mais útil do mundo, indo em direção à escola para proteger Yuki. Já na frente da escola, mais rápido que o Flash para chegar lá, Aira pergunta: o que está acontecendo com a Yukishiro nesse exato momento? O Quinta Sakata responde que perdeu contato com ela assim que ela entrou no ginásio. As imagens da presilha dela simplesmente desapareceram. Aira olha bem para o Karun, diz para ele ficar atrás dela e o Quinta Sakata diz que o recruta Takakura não consegue utilizar os poderes. Então a única escolha que ele tem é obedecer a Aira. Engraçado que é o Quinta Sakata falando isso, o personagem mais poderoso de todos os tempos. A Aira adentra a escola, olha para todos os lados e não encontra ninguém. Enquanto, é claro, o Quinta Sakata e o Karun ficam pro lado de fora, quando de repente os dois são arremessados com um ataque extremamente poderoso. A única coisa que o Quinta Sakata tem tempo de fazer é ativar o airbag da sua nanoskin em forma de mochila jato, protegendo ambos os personagens. Aira escuta o barulho, se vira e automaticamente a porta fecha no mesmo instante, deixando ela presa dentro da escola. O Karun demonstra uma cara de surpresa enquanto eles vão quicando pelo chão e Quinta Sakata diz que foram atacados do nada, que se não fosse aquele airbag eles estariam mortos com toda certeza. Assim que eles olham para frente, o alienígena xenomorfo Irazi, o yokai da idosa saltitante, anda em direção a eles vagarosamente. E lembrando a vocês, essa é a mesma armadura biotecnológica que apareceu pra gente no capítulo 182 do mangá, sendo utilizado por aquela alienígena misteriosa. E o Saint-Germain pediu pra ela fazer um servicinho. Quinta Sakata e o Karun continuam no chão vendo aqueles dois inimigos se aproximarem. E quando a gente acha que vai acontecer alguma coisa, a cena corta por uma cena completamente bizarra. Inúmeros corpos, incontáveis corpos de estudantes com as suas cabeças flutuando enquanto Aira se prepara para o combate. Ela olha para ele sem entender o que está acontecendo e pergunta: mas o que é isso? De repente uma das cabeças tira um apito sabe lá Deus da onde e inicia a partida. A gente vê que no resultado está 333-0. Com certeza isso foi um massacre, literalmente. Os corpos sem cabeça saltam, apanham uma das cabeças e arremessam como se fosse um Hadouken em direção à nossa garotinha Aira, que tem tempo apenas de desviar e ver a completa destruição que elas fazem. Dois corpos se aproximam de Aira, tentam agarrá-lo e enquanto ela desvia dos ataques ela diz: com esses seus movimentos não vão conseguir me acompanhar em uma dança. Ela então começa a chutar todos os corpos sem cabeça que estão tentando prendê-la, até que finalmente ativa o seu ataque especial, que eu vou me recusar a falar. Brincadeira, não vou não. Em The Horse Spirit Drill, ela começa a girar a sua perna e seu cabelo sabe lá Deus como, e simplesmente destrói todos os inimigos que estão na sua direção. Ela olha para trás, vê alguns corpos completamente obliterados, mas rapidamente, como se não fossem nada, eles começam a se regenerar. Ela olha muito bem para eles e diz: meus ataques não funcionam. Esses aí devem ser do mesmo tipo que só dá para derrotá-los atacando diretamente o usuário das habilidades. Assim como foi na luta contra Yukishiro. Ela fala isso enquanto desvia dos ataques dos homens sem cabeça. Todos avançam em direção à Aira e ela começa a escalar a parede. Rapidamente eles pegam as suas cabecinhas e arremessam em direção à Aira tentando acertá-la dando Hadouken Ryo. E enquanto ainda desvia ela diz: por falar nela, onde estão a Yukishiro e a representante? Afinal de contas, as duas devem ter entrado no ginásio. Ainda caminhando pelas paredes, Aira se assusta ao perceber que tem dois rostos familiares no meio daquele mar de cabeças. Ela ajusta um pouco melhor a sua visão e percebe que o espírito guardião de Rin está chorando ao lado da sua cabeça completamente arrancada do seu corpo. E o capítulo se encerra exatamente nesse mesmo lugar. O que eu posso dizer sobre esse capítulo? Bom, ele começou extremamente acelerado, tá? Eu achei que esse hiato de um mês que o Yuki Nobutatsu fez
foi para resolver um dos problemas que ele tem mais dificuldade para resolver, que seria a questão de tempo em Dandadan. E nesse capítulo 183, eu percebi que ele piorou um pouco mais essa situação de tempo, porque ir até os locais demanda tempo, e parece que o Yuki Nobutatsu simplesmente ignora essa questão de tempo em Dandadan, ele ignora a questão de distância. Esse capítulo ele começa com os personagens indo em direção à escola, e ele utiliza apenas um quadro deles andando e pronto. No outro quadro eles já estão na porta da escola. Aí ele utiliza mais 2 ou 3 quadros, a Aira pergunta para Yuki só para ter alguma conversa, porque não era necessário, vou ser bem sincero com vocês, eles poderiam ter tido esse diálogo no caminho da escola, seria muito melhor pra gente, a gente teria um pouco de noção de tempo, mas não teve. Aí ela pergunta sobre a Yuki, o Quinta Sakata diz que não tem mais contato com ela, ela entra dentro da escola e a gente já começa o combate exatamente aí. E por que que isso é tão ruim? Por que que isso quebra tanto a questão de tempo? Porque lembre-se, no capítulo 182 do mangá de Dandadan, o Saint-Germain tinha acabado de falar com o alienígena xenomorfo. E a alienígena estava com receio sobre ajudar o Saint-Germain ou não. Aí a batalha do capítulo 183 já começa com o alienígena xenomorfo e com o Hazi querendo macetar o nosso garotão Ocaron. A gente perde completamente a noção do tempo com algo que é muito simples de resolver. Se o Yuki Nobutatsu tá com preguiça de desenhar quadro de mangá, é só ele usar essa técnica que eu desenvolver. Você pega um exemplo, o capítulo 182 do mangá de Dandadan, quando o Saint-Germain tá conversando com a alienígena que ele acabou derrotando e pede ajuda dela, coloca assim, 8 horas antes. Aí dá tempo daquela alienígena se deslocar da onde ela está, da onde ela foi derrotada pelo Saint-Germain, se recuperar um pouco, descansar e aí então enfrentar o Ocaron, a Aira e o Quinta Sakata. Ou faz a mesma coisa em relação à escola, 30 minutos depois ou 1 hora depois, porque aí sim daria tempo pro Ocaron e pra Aira chegar na escola. Eu acho que eu só vi alguém andando tão rápido assim pra ir em direção à escola no dia que começou a passar Dragon Ball Z na TV Globinho. Eu saía correndo, o sinal da escola batia lá pelas 11h20 e eu chegava em casa no final da abertura de Dragon Ball Z que começava lá pela 11h30, se eu não me engano. E isso é uma coisa que não tá encaixando muito bem em Dandadan, cara. Precisa dessa questão de tempo, a gente precisa saber que existe tempo em Dandadan. Não tem como os personagens simplesmente sair de um lugar e já aparecer no outro. São detalhes que deixam a obra muito melhor. Ao menos os quadros do mangá estão muito mais bonitos. Dá pra gente ver que ele manteve a qualidade e ainda aumentou um pouco mais. Os movimentos da Aira está muito mais fluido, até porque é uma personagem muito difícil de usar, é muito difícil desenhar a Aira por causa do excesso de cabelo que essa personagem tem. E somando o painel da Aira, utilizando seus poderes, que sim é muito bom ver esse personagem sendo desenhado, aquele painel das cabeças flutuantes com certeza foi um dos pontos altos desse mangá. Mas eu não vou negar pra vocês que na minha visão esse foi um dos piores capítulos de Dandadan que eu já li, tá? Eu acho que até o capítulo do macaco da Pepsi é muito melhor que esse capítulo. O que? Você achou que eu não reclamaria de Dandadan nunca? Está completamente enganado, meu delinquente. Um dos motivos para eu ter feito esse canal é porque eu estava cansado de canais onde você percebe que a obra está completamente ruim e você simplesmente vê o apresentador dizendo: esse com certeza é um dos melhores capítulos que lançaram até o momento, ou aquele clássico: nossa galera, esse capítulo foi incrível. Não, não foi. E não será. Eu ainda quero saber o que o japonês safado Yuki Nobutatsu ficou fazendo durante esse 1 mês de hiato. Aquela declaração que ele deu sobre a Ayase referenciando ao Superman, eu achei que ele começaria com a Ayase, não um capítulo extremamente rushado do personagem Ocaron. Então deixa aí pra mim nos comentários, o que você acha que Yuki Nobutatsu fez nesse 1 mês de hiato? Provavelmente ele ficou se enrolando ou gastando o dinheiro das vendas do mangá, porque Dandadan nas últimas semanas tem sido o mangá mais vendido de todo o Japão. Mas ainda não peguem os forcalhos, tá? Yuki Nobutatsu tem crédito com a gente pra poder fazer cagada umas 2 ou 3 vezes ainda. Mas é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, porque sim, traremos mais conteúdos, traremos One Punch Man pra você e One Piece. Aí qualquer outro mangá ou anime que você queira também, o resumo. Lembrando, resumos completos às quintas-feiras e sábado às 16 horas. Provavelmente quinta-feira vai lançar um resumo completo de Gachakuta. Então, Sonar quem diz, tchau!